Galera, vou mandar um papo sério com vocês agora. Como pode um único sujeito vencer o maior fenômeno do cinema popular contemporâneo em 2 anos? Foi isso que o James Gunn fez. O James Gunn, sozinho, derrotou a Marvel. E pela primeira vez em 17 anos, a DC tem um filme na frente da Marvel. Desde Cavaleiro das Trevas isso não acontecia. Com exceção de Aves de Rapina, que apesar de ir mal nas bilheterias, foi o melhor filme de quadrinhos daquele ano, porque a Marvel não lançou nada. Como isso aconteceu? Como isso foi possível? Foi uma série de bobeiras inacreditáveis, uma série de cochiladas no ponto e malandragem, uma boa dose de malandragem também. Vamos fazer aqui um dossiê, vamos fazer um sucesso à tona. O que levou o universo dos filmes de quadrinhos a esse momento? Começa com James Gunn, com seus Guardiões da Galáxia. Ele pega esses personagens desconhecidos do grande público, até mesmo de muitos fãs da Marvel, e transforma num hit. Transforma num sucesso, misturando um humor mais afiado, mais ácido, com alguns momentos muito sentimentais, muita cultura pop, muitas referências, música, e ele cria uma fórmula. Tanto é que, ao mesmo tempo, a DC, nesse momento, desconstrói tudo e tenta copiar essa fórmula com o Esquadrão Suicida. Rapidamente, o James Gunn vira uma espécie de braço direito do Kevin Feige na criação da Saga do Infinito. Foi o James Gunn que, em 20 minutos, saiu com a história das Joias do Infinito para Guardiões da Galáxia. E a história toda de como funcionariam as Joias do Infinito foi toda dada através de conversas do Kevin Feige com o James Gunn. Ele tem grande participação nas fases 1, 2, 3 da Marvel, não só em Guardiões da Galáxia. E aí acontece o impensável, né? Depois de umas críticas ao presidente na época, Donald Trump, alguns perfis da internet, mais virados para o lado dos republicanos, acham uns tweets que já tinham sido apagados pelo James Gunn, mas conseguem recuperar esses tweets em alguns fóruns e colocam na roda. O que acontece? A Disney desespera e, para apagar o fogo rápido, antes que se alastre muito, afinal de contas, a Disney, uma empresa familiar que não quer de maneira nenhuma estar envolvida com piadas que envolvem tantos temas polêmicos como aquele que James Gunn levanta naqueles tweets antigos dele, demite o cara. Nesse momento, o Toby Emmerich, que tomava conta da Warner, olha pro James Gunn e fala: CMCF trem, dane-se o que você escreveu no passado, me interessa o que você vai render pra mim hoje. Chama o cara pra conversar. E o James Gunn, ainda tonto, sendo expulso do projeto Guardiões da Galáxia Volume 3, ele olha pra DC e fala: CMCF trem também. Eles oferecem pro James Gunn o Superman. Olha, você vai fazer o Superman, vamos dar um reboot, mandar o Henry Cavill embora, refazer o que o Zack Snyder tinha feito, e nós vamos ter um novo Superman e você vai dirigir. Ele não quis, porque ele achou que fosse pressão demais naquele momento, naquela furacão que estava vivendo, tanto a DC quanto a Marvel. E aí ele pega um projeto mais light, que é o Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida. Curiosamente, o filme que se desconstruiu todo para poder copiar o estilo dele. E ele traz para o Esquadrão Suicida aquilo que ele faz melhor. Personagens engraçados, um humor altamente apimentado, alguns momentos de muita sensibilidade, ação e muito pop. O filme é um sucesso de crítica, é um sucesso de público, não vai bem nas bilheterias, porque a Warner tem aquela brilhante ideia de soltar o filme nos cinemas e junto na HBO Max. Além do mais, os cinemas estavam a meia bomba nessa época, metade dos cinemas fechados e a metade que estava aberta estava em meia lotação. Filmes como Tenet, Mulher Maravilha 84, todos esses floparam nessa época, por conta dos cinemas estarem quase fechados. Mas saiu com uma impressão boa. E naquele momento ele já recebeu a proposta de virar uma espécie de CEO de um novo DC Studios, que era uma ideia que já vinha há algum tempo, de centralizar dentro da Warner Bros. As produções DC, na mesma hora que chegava o David Zaslav. Começava a dar sua cara
Aí o que acontece? A Marvel percebe a besteira que deu. Chama o James Gunn de volta, né? O Kevin Feige já tinha perdido o resto dos cabelos da cabeça dele nesse momento. Consegue convencer a Disney a recontratar o James Gunn para finalizar o Guardiões da Galáxia. Volume 3, mas aí o estrago estava feito, porque o cara já tinha formado com a DC. E ele já começa, a partir desse momento, a escrever o Superman pro futuro. E aí, quando o James Gunn finaliza o volume 3 de Guardiões da Galáxia, ele volta para DC. Para pegar o quê? Pacificador, primeira temporada. Que ele escreveu durante as filmagens de O Esquadrão Suicida. E o Pacificador é uma série completamente diferente das séries da DC até então, que eram as séries da CW, que eram séries de baixo orçamento, quase uma novelinha da Malhação. Ele traz uma qualidade HBO para as séries da DC. O Pacificador é um sucesso, apesar de ser um personagem completamente desconhecido, e abre as portas, então, para desfazer todo o DCEU e reconstruir tudo como o James Gunn queria que fosse o tempo todo. Ele vai manter o que ele já tinha criado e vai dispensar tudo que ele não teve mão para montar. E aí vem um revés, aí vem um vilão. Aí entra o vilão da história, porque ao mesmo tempo Dwayne Johnson queria também ser o chefão do DC. Ele tinha esse projeto do Adão Negro, ele acreditava que o Adão Negro era um personagem de grande potencial e que ele só precisava de um momento para brigar no octágono contra o Superman. E ele vai, no seu filme Adão Negro, já nos estertores, nos últimos suspiros do DCEU, ele vai convencer a direção da Warner a recontratar o Henry Cavill, apresentar o Henry Cavill novamente como uma opção, ao mesmo tempo que James Gunn estava escrevendo um novo roteiro que não ia ser pro Henry Cavill. O Dwayne Johnson faz isso por baixo dos panos, tenta dar um golpe na hierarquia de poder, mas não consegue. O filme Adão Negro flopa e o Dwayne Johnson perde poder lá dentro. Enquanto isso, James Gunn estava assumindo o DCU e vai fazer aquele vídeo que muita gente acha que foi antecipado, fazer um vídeo apresentando tantos projetos antes de Shazam, Flash, o Aquaman, Besouro Azul estrearem. Por que ele fez isso? Ele matou esses 4 filmes. Ele matou esses 4 filmes de propósito, porque naquele momento James Gunn precisava manter a hierarquia de poder dele. E ele faz esse vídeo muito influenciado com essa tentativa do Dwayne Johnson de tomar o conteúdo DC para ele. Então ele faz um vídeo apresentando 10 projetos, tirando completamente a possibilidade de outra pessoa comandar o futuro da DC. E é por isso que ele lança esse projeto muito antecipadamente. Porque estava uma confusão lá dentro. Ele deu um choque de poder naquele momento. Aí vão ter os 4 filmes da DC, 4 fracassos, basicamente. Ninguém ia pro cinema ver um filme que era um beco sem saída. E aí começa o DCU oficialmente. E aí vem Creature Commandos, aí vem Superman e vem Pacificador segunda temporada. Os 3 projetos que já foram lançados, o que eles têm em comum? Tudo foi escrito pelo James Gunn. Ele pode até não ter dirigido tudo, mas ele escreveu tudo. E o que sobrou do DCEU, Pacificador primeira temporada e o Esquadrão Suicida, ele também escreveu. Basicamente, até esse momento, até o ano que vem, quando estreia Supergirl, James Gunn vai ter escrito todo e qualquer diálogo do DCU. Conseguiu eliminar o universo compartilhado que não funcionava, pegar o que funcionava dele, criar um novo universo compartilhado, apresentar e tá agora se dando bem. Porque, só para ter uma atualização, Superman é um dos filmes mais vistos na HBO Max. Só perde para Barbie. Ou seja, tirou dos cinemas na hora certa. O filme faz 600 milhões de dólares, não é uma bilheteria dos anos de ouro do cinema de quadrinhos, mas é um filme que rendeu muito em licenciamento. O nome Superman, ele é muito forte. É um filme que se pagou tranquilamente, deu um lucro, e mais do que isso, deu poder, confiança pro James Gunn tentar outras coisas. É por isso que ele tá acelerando o projeto Mulher Maravilha, acelerando o projeto Batman. Já anunciou uma continuação pro Superman. Porque agora ele estabeleceu o poder. Agora ele sedimentou o poder. Agora ele não é mais dúvida, agora é certeza. Então o cara sozinho escreveu todos os capítulos dessa história. Ao sair da Marvel esculachado, dar a volta por cima e se estabelecer como um grande jogador nessa partida. Com diversas tentativas de furada de olho. É inacreditável.
Então é isso, essa é a história de James Gunn até esse momento, até o ano de 2025, e como ele vem sendo vitorioso quase sozinho, né, com a ajuda do Peter Safran, que pegou a parte toda técnica, né, de dinheiro, que ele não quer mexer, ele quer mexer só com a parte criativa, e até o momento tá se dando muito bem. E é isso que eu queria conversar com vocês. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do Quatro Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.